Olá pessoal, tudo bem? Vamos então à nossa aula de revisão, como eu tinha prometido na última aula. A aula de revisão da aula de História sobre o tema Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento intelectual, surgido e difundido na Europa no século XVIII, e seus defensores teve como propósito iluminar a sociedade por meio da razão. Lembrando que na aula sobre o Iluminismo eu falei que as sociedades europeias naquele período estavam governadas por monarquias absolutistas e que essas monarquias, na verdade, tinham um rei que concentrava os poderes, tanto político, econômico, religioso em sua mão. E essa monarquia absolutista, na verdade, ela tinha um interesse em manter e garantir determinados privilégios da nobreza e da elite eclesiástica e também de garantir espaço por uma pequena burguesia que surgia naquela época, naquele período. Também é importante a gente lembrar, também foi dito na aula sobre o tema iluminismo, e que todos os conhecimentos produzidos naquele período, a explicação dos fenômenos que ocorriam nas sociedades europeias naquela época, tinha como forma de conhecimento o conhecimento religioso. Então, nesse período, os filósofos iluministas, ele buscavam explicar, né, esses fenômenos e acontecimentos que ocorriam na sociedade europeia naquele período de uma forma mais racional. Né? Buscavam entender tanto o comportamento humano e o desenvolvimento dos povos, não tendo como explicação a Bíblia, né, que vai dizer lá que a sociedade, o desenvolvimento de determinadas sociedades, os comportamentos do povo é assim por uma vontade divina. Um pensamento racional ele vai contra essa ideia, né? Ele vai contra esse tipo de explicação. Ele também vai se opor o modo como aquelas sociedades, né, se comportavam, viviam, os costumes daquela sociedade, as tradições, né, os sentimentos que eram divulgados e difundidos naquela época, principalmente pela Igreja Católica, que era o sentimento do medo, né? Ou seja, se não for assim, Deus vai castigar, você vai arder no fogo do inferno. Então era propagado muito, né, o sentimento do medo, porque é através do medo que as pessoas iam passar a obedecer, iam ser mais obedientes, né, e mais complacivos, né, e atender realmente as ordens daquele representante que foi escolhido por Deus, que era o rei, e assim aquele rei ele poderia fazer o que ele quisesse, né? Porque se ele é rei foi por causa de uma vontade divina, e se Deus quis ele ali, Deus quis você aí, você tem que obedecer a essa vontade divina, essa vontade de Deus. Então, quando os defensores iluministas eles buscam trazer, né, a importância da razão para entender os comportamentos humanos, para entender o modo de funcionamento da sociedade, ele está buscando quebrar, né, com esse sentimento, quebrar com essa ideia que era difundida, né, que era estabelecida na época. Lembrando também que as pessoas nesse período não sabiam ler, então nem todas as pessoas que tinham acesso à Bíblia, né, que elas ouviam da Bíblia, é aquilo que o clero, né, os membros da Igreja Católica reproduziam para eles. Então, se você não tem acesso ao escrito, se você não tem acesso à leitura, você não tem acesso à realidade de forma concreta. Né? Você tem acesso à realidade de alguém contada por alguém. Então, os iluministas, por isso que os iluministas ele defendiam a ideia da razão. Ele entendia a importância da pessoa entender realmente o funcionamento da realidade de forma na sua maior aproximação, né, com essa realidade. Daquilo que realmente, da forma como realmente aquele conhecimento foi construído e aquele conhecimento está trazendo ali aquela explicação. O iluminismo surge então como uma nova corrente de pensamento e que essa corrente de pensamento passou então a ser divulgada através
né, de publicação de livros, revistas, jornais. E essas publicações, o seu objetivo era atingir um maior número de pessoas, né? Mas eles também, como não tinha muitos pensadores iluministas naquele período, né, era fortemente ainda a concepção religiosa. Então, o processo de construção, então aquele conhecimento construído, né, de forma racional, ainda não se dava de uma forma de um montante, né, não se dava em grande volume, então, eram poucos ainda. Então, por serem poucos, eles resolveram então condensar todo o conhecimento racional produzido naquele período em um só livro, fazer uma só publicação. E esse livro ele foi chamado de Enciclopédia. Enciclopédia foi uma das obras mais importantes então naquele período, né, produzido pelos iluministas, e ele surge então como uma forma de juntar, de agregar todos aqueles conhecimentos produzidos de forma racional por esses pensadores iluministas e também divulgar essas formas de conhecimentos produzidos. A dúvida é o primeiro passo no processo de construção do conhecimento. Essa frase ele foi escrita por René Descartes e está escrito no seu livro Discurso do Método. O que René Descartes, então, está querendo trazer com essa frase? O que ele está querendo nos explicar? Lembrando que na aula eu também falei que nesse período a igreja, era a religião que explicava os acontecimentos e os fenômenos, né, que ocorriam na sociedade. Então tudo era explicado, né, por uma vontade divina. E a gente sabe que, né, tudo que é explicado por um conhecimento religioso, por um conhecimento, né, pautado na Bíblia, é um conhecimento questionável. Se a gente questiona a Bíblia, uma pessoa que é cristã vai dizer que nós não estamos questionando um pensamento, mas que nós estamos questionando a palavra de Deus, né? Nós estamos questionando Deus, então nós estamos pecando. E esse questionamento muitas vezes levaram vários pensadores que se opuseram àquela forma de explicação à guilhotina, à morte. Então, René Descartes, ele surge, né, nesse período que surge essa nova corrente de pensamento iluminista, e vai colocar, apesar de ser cristã, que a maioria dos iluministas naquela época eles eram cristãos, mesmo sendo cristã, ele vai defender a importância da dúvida para o processo da construção do conhecimento. Porque se não tem dúvida, a gente não conhece, a gente não busca. A gente não vai buscar entender e compreender aquele fenômeno, aqueles acontecimentos, e muitas vezes solucioná-los, né? Caso esses fenômenos, esse acontecimento venha a ser um problema para a sociedade, um problema para o grupo coletivo naquela época, naquele período. Então, René Descartes ele traz a dúvida como um elemento principal no processo de construção de conhecimento. Os iluministas pensaram e passaram a se preocupar em como colocar aquelas ideias, aqueles pensamentos em ação, ou seja, como colocar isso em prática. Então, eles passaram a desenvolver princípios. A gente vai conseguir colocar essas ideias e pensamentos em prática através de princípios sobre o funcionamento da sociedade. Mas o que é um princípio? A gente sabe que princípio é um conjunto de normas ou padrões de condutas a serem seguidos por uma pessoa, por uma instituição. São aqueles padrões e normas que a gente toma, né, como guia que vai conduzir os nossos atos, as nossas ações, os nossos pensamentos durante a vida. Então, esses princípios que vai ter a base desses pensamentos iluministas vai ser desenvolvido por esses pensadores e vai ser difundido pela sociedade para que as pessoas passem também a adotar esses padrões, né, e condutas como formas de guia, de modelo de vida para seguir as suas vidas. Né? E como nós já estamos cansados de saber, esses princípios, ele vai estar lá subentendido em todos nele a ideia de liberdade.
O que eram esses pensadores iluministas? E aí a gente está relembrando que um desses pensadores iluministas era John Locke. John Locke ele vai defender a ideia de que a vida, a liberdade, a propriedade privada são direitos naturais inalienáveis, ou seja, inalienáveis é porque ele não pode ser transferido, não pode ser dado para outra pessoa, nem por você e nem por um terceiro. Antigamente os reis eles tinham o poder de tomar a terra do clero, tomar a terra, né, de um membro da elite da burguesia daquela época e passar para outra pessoa. Esses pensadores iluministas, no caso especificamente John Locke, ele defendia que não. Se a propriedade privada, se aquelas terras é daquela pessoa, então o rei não pode transferir, né, essa terra para ninguém. O rei não pode simplesmente tomar dele e transferir para outra pessoa. Né? Também a vida. Aí também está a ideia de direito de viver. Quem pode te matar? Quem pode tirar sua vida? Também a ideia de liberdade, ou seja, vida, liberdade e propriedade privada são direitos naturais. A gente já nasce com ele. Se a gente não nasce com ele, eles não podem ser transferidos, eles não podem ser passados para outras pessoas. E aí, né, essa ideia de direito de liberdade, direito à liberdade, vai cair principalmente sobre determinados grupos que tinha naquela época que eram entendidos como devido à sua etnicidade, ou seja, aquilo que a gente conhece como raças, eles eram entendidos como escravos, né? Então, por eles não terem, né, por eles pertencerem a um determinado grupo étnico, a função dele naquela sociedade era uma função de escravo. Então, os iluministas eles não defendiam essa ideia da servidão, eles não defendiam as relações da servidão, a relação de escravo, né? Eles defendiam a liberdade a todos, independentemente seja eles quem for, né? Independente de qualquer raça, de qualquer etnia, ou seja, independentemente de quem for, ele tem direito à liberdade como qualquer outro que pertence àquela sociedade. Para John Locke, o governo ele surge então como um acordo, o governo, o Estado, ele surge como um acordo, e esse acordo é compreendido como um contrato, lembrando que o contrato ele pode ser verbal, ele também pode ser escrito. Naquela época se utilizava muito o contrato verbal, um acordo entre grupos e membros de uma assembleia. Então, o Estado, o governo, o Estado, ele surge como um acordo entre homens que buscam garantir e preservar esses direitos, né? O direito à vida, à liberdade e à propriedade privada. Um outro pensador também é Charles Lewis, conhecido como o Barão de Montesquieu, que vai defender a autonomia dos poderes. Ele é um francês, ele viajou vários países, vários continentes, e percebeu que nesses países eles tinham diferentes formas de regimes políticos. E por ele ter acesso, né, ter observado essas diferentes formas de regime político, ele passou então a criticar, naquela época, o absolutismo francês, ou seja, é da França, a gente está falando do Estado francês. Ele, Montesquieu, era um francês e passou a criticar o absolutismo francês, que ele teve como referência, né, ele viveu e observou, experienciou também a atuação de outros estados, né, que não era um estado da monárquico absoluto. E com isso, com essa experiência, com essas observações, a partir dessa viagem, ele propôs a divisão do Estado em 3 poderes. Né? Ou seja, o Estado, ao invés de ele concentrar o poder em suas mãos, né, ele deve ser dividido. Então, deve ter um poder somente que se preocupe em administrar o país, deve ter um poder que se preocupe em elaborar leis, chamadas de legislativo, e deve também um outro grupo que deve conter o poder de julgar, que é o judiciário. Então, ele estabeleceu o Estado a partir desses 3 poderes: o executivo, administra, o legislativo, elabora leis, e o judiciário que julga. Temos também Voltaire. Voltaire ele vai defender a ideia de liberdade de expressão e de tolerância, lembrando que numa monarquia absolutista, né,
a liberdade de expressão e a tolerância, né, não faziam parte da etiqueta, ou seja, não faziam parte do processo de relacionamento das pessoas naquela época. Voltaire ele vai defender isso, né, vai colocar a liberdade de expressão, de falar o seu pensamento, do que acha, né, como um direito que deve ser garantido. E Jean-Jacques Rousseau, que ele escreveu um livro, Contrato Social, e ele era favorável a um governo popular em oposição a essa monarquia absolutista, né? Ou seja, uma monarquia absolutista que uma determinada elite, um determinado grupo de pessoas de elite estavam ali, né? Compondo aquele grupo que estava à frente das questões, né? Principalmente da economia da sociedade europeia naquela época. E Rousseau ele vai defender então essa soberania popular como o povo exercendo a sua autoridade diretamente, sem intermediário. Ou seja, eu preciso eleger alguém para que alguém exerça, para eu exercer a minha autoridade. Eu preciso passar a partir do momento do processo eleitoral, a partir do momento que eu elejo um representante político para defender os meus direitos, o que é que eu estou fazendo, né? Para defender os meus interesses, o que é que eu estou fazendo? Eu estou transferindo, né, aquela minha liberdade de ação política para aquele representante onde eu sei, né, entre aspas, que na verdade a gente não tem certeza, e eu sei que ele vai defender os meus direitos, né? Ele não vai defender os meus, ele vai defender os meus direitos. Então eu estou transferindo, estou alienando esse meu direito de atuar politicamente. Então Rousseau ele não gostava dessa ideia. Ele acha que era o povo que tinha que estar lá na, 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 na exercendo essa autoridade diretamente com, no Estado, né? Sem esse intermediário. E a partir daí, dessa ideia de Rousseau, é que vai surgir, né, pequenos grupos do povo, pequenos grupos, né, que vai estar que a gente vai estar chamando lá na frente de movimentos sociais. Através dessa ideia, né, de soberania popular, o povo exercendo a autoridade, que vai começar as convulsões sociais na sociedade europeia naquele período. Os movimentos sociais vão estar surgindo, vão estar também reivindicando seu espaço, né? Vão estar questionando determinadas prioridades, determinados grupos, né? Que pertencem à sociedade europeia naquele período. Então, fazendo um resumo, né? Que o pensamento, como seria então a política e a economia para os iluministas? Na política, os iluministas vão então criticar a monarquia absoluta, justificada pela religião e pela tradição, e na economia, os iluministas vão se opor ao mercantilismo, né, criando novas teorias econômicas, que é uma teoria pautada na ideia da fisiocracia e do liberalismo. E o que seria, então, esse mercantilismo que eu falei lá no início? Seria o conjunto de práticas econômicas utilizado pelas nações absolutistas durante a Idade Média, que, na verdade, vai atender os interesses dessa monarquia absolutista, que concentra todos os poderes em suas mãos. Fim.